Pessoal, como prometido, eu vim aqui falar com vocês a respeito do sutiã. Por que surgiu esse assunto? Porque há uns dias atrás uma paciente me mandou uma mensagem me perguntando se ela deveria usar sutiã, se afinal de contas o sutiã era o vilão ou era o mocinho. E aí de início eu fiquei me perguntando, né? Por que ela tá me perguntando se o sutiã é o vilão? E aí eu perguntei pra ela, né? Por que você quer saber disso? Ela, não, porque eu moro fora do Brasil e aqui tem um papo de que o sutiã, na verdade, não seria necessário e me mandou uma reportagem para eu ler. E aí, gente, eu queria comentar com vocês, primeiro de tudo, sobre o cuidado ao ler as coisas, né? Quem lê uma manchete dessa fica achando, e não lê o que está escrito embaixo, fica achando que não tem que usar sutiã a mais, porque estudos estão comprovando que não é para usar e que não faz diferença. E aí, na hora que você se atenta um pouquinho mais, você vai lá no título, resultados preliminares, né? Mostram que talvez o sutiã não seja essencial. E não tem a palavra talvez fui eu que coloquei, porque no título tá lá que não seria essencial. E aí na hora que você pega para ler a reportagem, você entende que não é bem assim, né? Então eu vou colocar o resto da reportagem aqui para vocês verem e a gente vai comentar. Então, gente, esse pesquisador francês estudou uma população, parte da população de mulheres francesas, não eram todas, eram mulheres esportistas e estudantes de fisioterapia, como ele disse, e acompanhou essas mulheres por 15 anos para ver se o fato delas não usarem sutiã afetaria ou não em relação à flacidez das mamas. E ele diz também que parte das mulheres decidiu não usar sutiã mais, mesmo para praticar esportes, mas em qualquer situação, e algumas não toparam parar de usar o sutiã absolutamente, elas paravam só em algumas situações. E aí o que a gente tem que definir existe uma coisa num estudo que é a padronização, né? Já começou a ter um erro por aí. Ele não padronizou o grupo dele. Para que você tenha um resultado confiável, você tem que ter um bom parâmetro de comparação e tem que ter uma padronização daquele grupo que você está querendo testar versus um grupo de controle. Ou seja, ele deveria ter testado pessoas que não usam mais sutiã, abandonaram o uso do sutiã e não têm mais o hábito de usar em momento algum, versus aquelas pessoas que continuam tendo o hábito de usar o sutiã frequentemente. Então, assim, ele não fez isso, né? O grupo que ele selecionou, parte das mulheres continuavam usando sutiãs em algumas situações. E isso pode ter influenciado no resultado, né? A gente se pergunta, será que o fato dessas mulheres que continuaram usando sutiãs em alguns momentos na hora de ir correr, na hora de praticar esporte, que é a hora que os seios vão balançar, será que o sutiã ajudou aos seios não caírem nessas mulheres? Então, por não ter tido uma padronização do grupo dele, né, ter tido mulheres que ainda usavam sutiãs em algumas situações, você não pode usar esse grupo para comparar com as outras mulheres que têm o hábito de usar sutiã frequentemente. Então, assim, a gente não pode dizer que só por aí já pode dizer que o resultado não é confiável. Além disso, gente, tem uma outra coisa em estudo científico que é chamada de viés. O que é viés? Viés é o tipo de erro que vai afetar a validade interna de um estudo, ou seja, esse estudo dele foi influenciado por forças externas para poder gerar um resultado que basicamente era o resultado que ele queria. O que eu quero dizer com isso? Na hora de selecionar as pessoas do grupo, as mulheres, ele selecionou apenas aquelas que tinham mamas pequenas. Então, houve um erro de seleção do grupo dele, um viés de seleção do grupo dele. E eu vou mostrar aqui para vocês o resto do texto para vocês lerem. Então, gente, como vocês leram aí, uma pessoa que participou do estudo deu depoimento dizendo que não tinha o hábito de usar sutiã sempre, que praticava corrida sem usar sutiã e que não se sentia incomodada com os pesos, nunca sentiu desconforto, né? A gente sabe que para pessoas que tenham mamas moderadas a grandes, por exemplo, nunca seriam capazes de fazer exercício ou praticar corrida sem que a mama incomodasse. Então, isso quer dizer o quê? A mama dela era pequena. Ela mesma colocou lá que tinha o hábito de usar um sutiã tamanho 34B, que é a medida europeia, né? Mas isso seria um sutiã aqui no Brasil tamanho PP.
ou seja, mamas pequenas. Então, com isso, fica comprovado que houve sim um viés de seleção, ou seja, a população que foi estudada não é representativa da população no geral. Né? É representativa de quem? De pessoas que tenham mamas pequenas. E aí o estudo dele poderia até pensar em concluir o seguinte: mulheres que têm mamas pequenas, tamanho PP, não tem necessidade de usar sutiã porque isso não vai afetar a flacidez da mama. Mas ele não pode concluir, se ele não estudou, não selecionou mulheres que tenham mamas moderadas ou grandes, ele não pode concluir que essas mulheres de mamas grandes não vão ter flacidez de pele se não usarem sutiã. Então, assim, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a faixa etária das mulheres estudadas variou entre 18 e 35 anos, eram mulheres jovens. A gente não pode dizer, então, que houve um acompanhamento dessas mulheres a longo prazo e que elas não foram desenvolver flacidez de pele e pitose mamária quando tinham 45, 50 anos, né? Então, são questões que contam. Esses estudos, eles rendem manchetes com, né, títulos apelativos e curiosos e que a gente acaba acreditando, mas que não é bem assim. A gente tem que parar para ler o que está escrito e ter uma análise crítica se o estudo foi bem conduzido ou não. Então, nesse caso, o que eu tenho para dizer para vocês não acho que o sutiã seja uma coisa supérflua que não faça diferença, não. E aí eu vou dizer a minha visão. Eu acho assim, gente, a física, né, explica. Se a gente pegar e subir num prédio de 10 andares e jogar lá de cima um saco de cimento ou uma pétala de rosa, uma pétala de flor, por exemplo, o que vai cair primeiro? Né? Obviamente o saco de cimento, porque é mais pesado. Então essa questão não é nem questão de opinião, é questão de física. Peso, né, de acordo com a gravidade, nós moramos no planeta Terra, então existe gravidade no nosso planeta. Então o peso, ajudado pela força da gravidade, vai fazer com que caia aquele objeto mais rápido. No caso aqui do meu exemplo, o saco de cimento vai cair mais rápido do que a pétala de rosa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o peso influencia, né? Eu canso de ver no meu consultório pacientes que são jovens, pacientes de 18 anos, que têm o que a gente chama de gigantomastia, tem uma hipertrofia mamária, mamas muito grandes e que já apresentam graus de pitose variados, inclusive acentuados, né? E nunca engravidaram, e são jovens, né? E nunca passaram por essa situação de efeito sanfona. Simplesmente tem mamas grandes desde sempre. Cresceu muito, né? Os seios cresceram muito e caíram. E vejo também situações de pacientes com 45 anos que passaram por uma gravidez, por exemplo, mas que sempre tiveram mamas pequenas e que não apresentam um grau de pitose acentuado. Às vezes nenhum. Então, para concluir, o que eu diria? Eu diria que se você tem as mamas pequenas, você pode até arriscar a não usar sutiã tão habitualmente assim e ver no que vai dar. Eu não arriscaria. Mas, se você tem mamas de tamanho moderado a grande, você é uma pessoa que deveria sim usar o sutiã sempre. Porque com o tempo e com a gravidade, esse seu peso, né, o peso dos seus seios vai pesar sobre a pele. E a pele, de início, ela até tem uma capacidade de elasticidade, mas aquilo continuamente pesando sobre ela faz com que a pele ceda e você apresente mais rapidamente um grau de pitose mamária. E isso serve também para os pacientes que querem colocar prótese, né? Pensem bem nisso antes de escolher o volume da prótese que você vai colocar. Eu sempre falo isso para os pacientes. Quanto maior o volume da prótese, quanto maior o tamanho do seu implante mamário, mais ele vai pesar sobre a sua pele. E a gente continua envelhecendo, o processo de envelhecimento não para. A pele vai perdendo colágeno, vai perdendo resistência e a ação da gravidade está aí, né? Não tem como mudar isso. Então, tem que pensar nisso antes de programar a sua cirurgia de implante mamário, para não se arrepender, porque uma vez que gerou excesso de pele, a gente só vai corrigir retirando, né? Fazendo a tal da mastopexia. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da análise do artigo e fica o recado. Usem sutiã.